Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio super especial, porque eu estou recebendo aqui mais um executivo fera, um cara que eu queria muito que tivesse aqui, que hoje deu certo, hoje ele está aqui com a gente. Eu estou recebendo aqui o presidente do Sem Parar, o Carlo Gazzaffi, que muito jovem assumiu a cadeira de CEO numa outra empresa. Ele vai contar um pouco essa história pra gente. A gente vai falar um pouco sobre liderança, a gente vai entender um pouco como é que foi a trajetória da carreira dele, como é que ele fez para chegar a presidente de uma das maiores empresas do nosso país. Então, fiquem com a gente que eu tenho certeza que vai ser um episódio maravilhoso e que vocês vão gostar muito e vão aprender muito acima de tudo. Gazzaffi, muito obrigado por você ter vindo. Você. Cara, eu sempre falo essa frase, vou continuar falando, o pessoal já sabe. Eu agradeço muito porque eu sei que a agenda de vocês é uma maluquice. Então, se vocês virem até aqui, doar o tempo de vocês para o nosso projeto, é uma honra para a gente. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, cara. Muito obrigado a vocês pelo convite. Depois que eu conheci mais o canal, a forma como vocês conduzem, Rodrigo, eu fiquei mais engajado ainda por estar aqui com vocês. Então é uma honra para mim, para o Sem Parar, estar aqui com vocês hoje. Que legal. Gazzaffi, conta um pouco a tua história para gente, né? Você é um executivo jovem, muito jovem, você já assumiu cargos de liderança na sua carreira. Como é que foi a tua trajetória, né? Da onde você veio, né? Como é que foi que você foi se desenvolvendo até chegar ao cargo de CEO e CEO e presidente do Sem Parar? Muito bacana. Acho que a história longa, curta, vale a pena ser contada em etapas, né? E uma coisa que eu, quando olho para a minha vida, minha trajetória, uma coisa que eu me lembro é que assim, nunca vem nada fácil, né? E talvez contando um pouquinho, né? Eu sou hoje presidente do Sem Parar e sou casado com a Karina. Tenho 3 filhos, né? A Catarina, o Felipe e o Thiago. Legal. Né? O Thiago é o filho da pandemia. Tá com 2 anos. Um também. Você tem um também. Tem o Gael, de 2 anos e quase 3. Vai fazer 3 em abril. Tem gente que se separa, a gente arruma mais Exatamente. filhos. É mais ou menos isso. Né? Mas eu sou natural do interior de São Paulo. Sou natural de Indaiatuba. Né? Hoje tenho 41 anos. E sou filho mais velho de 3 filhos, né? Dos meus pais. Classe média, ou seja, meus pais são de classe média, naturais de Indaiatuba e moram em Indaiatuba até hoje. Meus pais sempre foram do setor de confecções, de vestuário. E eles sempre foram uma inspiração assim, para mim, em termos de estilo de liderança, como conduzir negócios, como conduzir as coisas. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Tem uma vantagem que eu acho que vale a pena comentar, Rodrigo, que o setor de tecnologia ele não requer formação, ele não requer o CRM, ele não requer que você complete a faculdade para começar a exercer a função. Como, por exemplo, médico. Médico, por exemplo. Então, eu como um analista, um curioso em tecnologia, acabei me posicionando nesse tema. E meu primeiro emprego, né, eu comecei a trabalhar numa empresa que era uma integradora de software, né, no interior de São Paulo, em Indaiatuba. Trabalhei lá por 2 anos. Quando eu recebi um convite para vir para São Paulo e trabalhar na Philips. Eu já vinha fazendo alguns trabalhos por essa empresa, né, alguns serviços para a Philips. Eu acabei recebendo um convite para trabalhar na Philips. E eu me lembro bem, a Philips fica em Santo André, no ABC. Eu me lembro bem que depois que eu recebi o convite, eu cheguei para o meu pai e para minha mãe e falei assim, olha, eu estou me mudando para São Paulo. Eu tinha 16 anos, né? Uau. E meus pais falaram assim, mas cara, o que você vai fazer lá, né? Ou seja, nós não temos família em São Paulo, como é que você vai se adaptar a isso? Eu falei, olha, eu tenho vontade de fazer muitas coisas e eu acho que é um mercado que eu preciso começar a me adaptar rápido e tudo mais. E sempre aquela ambição de mais. Não a ambição negativa no sentido da competição, mas a ambição de assim, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, né? Crescer mais na minha carreira, na minha vida, expandir os meus horizontes, né? E acabou acontecendo. Eu comecei a morar numa pensão em São Paulo, né? Em Santo André. Eu morava na frente da estação de trem, porque não tinha carro, né? Com 16 anos não pode dirigir, supostamente, né? E eu acabava usando esse trajeto para ir até a Philips trabalhar. E eu trabalhei na Philips numa fábrica de telas. Eu tenho 41 anos, mas todo mundo já foi mais jovem. Né? E a tela era tela de tubo mesmo, televisão de tubo. Hoje a gente está acostumado com as telas LCDs, super, né? Essas fininhas. Telas maravilhosas. Mas foi uma experiência bacana, ou seja, sempre na carreira técnica de tecnologia. E você veio sozinho? Eu vim sozinho. Eu me lembro que minha mãe me deixou numa pensão.
foi embora chorando, provavelmente, né? E falou, olha, é a decisão dele, ele quer, é isso mesmo. Eu morava num quarto privado, mas o restante era compartilhado ali no dia a dia. Eu morei ali por 1 ano, mais ou menos. Depois, alguns amigos começaram a vir do interior de São Paulo e a gente começou a morar juntos. Era tipo uma república. Uma república, a gente alugava dos casa. Dos expatriados ali de Indaiatuba. Exato, a turminha que foi para ABC, né? Então, eu morei ali, trabalhei na Philips por aproximadamente uns 2 anos. Depois fui trabalhar em São José dos Campos, pela Philips também. Aquela fábrica que tem ali na Dutra, né? Que era a fábrica de televisões. E aí, quando eu saí da Philips, eu vim trabalhar na Proceda. A Proceda viria a se transformar a Tiviti no futuro. Eu entrei na Proceda em 2001 como analista de banco de dados. Nessa época, Rodrigo, eu sempre fui muito estudioso de tecnologia. Você conhece bem o setor. Você sabe que quando você começa a fazer aquelas certificações na carreira técnica, vai virando engenheiro, vai virando administrador, você consegue crescer muito rapidamente na carreira técnica, inclusive em termos de remuneração, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu era um certificado Microsoft, depois eu fui um certificado em banco de dados Oracle. Eu fui aprendendo muito na carreira técnica e então fui trabalhar na Proceda. Na Proceda, meu cargo, eu era um administrador de banco de dados Oracle, né? E foi uma experiência incrível ali na Proceda, que depois virou Tiviti, porque eu trabalhei lá por 19 anos. Eu sou aquele caso do analista que virou presidente, não o estagiário que virou presidente, tem para ser claro, né? É o analista que virou presidente. E se eu tivesse que resumir, Rodrigo, assim, essa história na Tiviti em 19 anos, eu tive um privilégio, eu com todos os meus colegas da Tiviti na época, os acionistas, os diretores que a gente trabalhou juntos lá, nós construímos muita coisa juntos, né? E eu vivi talvez 3 ou 4 ciclos assim, que vale a pena comentar. O primeiro ciclo foi um ciclo de carreira técnica, operação mesmo, dia a dia, vira madrugada, resolve incidente, cuida de operação. E ao final desse primeiro ciclo eu comecei a minha designação gerencial. Né? Eu comecei a minha primeira experiência de liderança, que talvez, depois até contando um pouquinho aqui para o nosso público, né, para todos e todas que estão nos ouvindo, essa transição da carreira técnica para a carreira de liderança, ela é dificílima de ser feita. Comigo não foi diferente. Tive vários desafios ali para aprender e me desenvolver, mas deu certo, né? Um segundo ciclo, eu fui para a área de engenharia, área de produtos, fui cuidar de equipes técnicas, super técnicas, ajudando a desenvolver produtos, serviços de nuvem, serviços de data center, serviços de tecnologia da informação, atuando na área de engenharia. Depois eu brinco que eu me corrompi, eu fui para a área de vendas. Eu estava esperando chegar essa parte. Exato. E acho que quem tem ambição vertical, né, de carreira de gerência geral, é importante você viver um pouco dos dois mundos. É importante navegar em tudo. Né? Exato, da operação de vendas. E eu fui diretor de vendas da Tiviti por 4 anos. Então conhecendo muito bem a parte técnica. Conhece a cozinha, né? Fica sempre mais fácil. Né? E eu cuidava ali de times de pré-vendas, de vendas, e cuidava de equipes de setores, de várias indústrias, equipes de médias empresas. Foi um período muito bacana, porque o fato de conhecer da cozinha foi um diferencial para trazer mais negócios na época. Foram várias parcerias muito bacanas com a RH, por exemplo, montando academias de vendas, prêmios de vendas, que é super importante para você manter o time ali do front animado com o tema. E aí, quando eu terminei esse ciclo como diretor de vendas, eu aí fui promovido a gerente geral. Nessa época, eu tinha 32 anos. Eu era o COO e vice-presidente de tecnologia, então eu cuidava do business de tecnologia. Na época, a Tiviti tinha 2 negócios, um negócio de BPO e um negócio de tecnologia. Eu era o vice-presidente de tecnologia e fiquei por 4 anos nessa posição até que eu fui promovido a presidente. Fiquei 2 anos como presidente da Tiviti. Então, entre gerência geral e presidente, aproximadamente uns 6 anos. 6 anos. E 19 no total. No total. E assim, eu me lembro muito bem, assim, Rodrigo, eu entrei na empresa, a empresa faturava 80 milhões. Eu me lembro que quando eu saí da Tiviti, a empresa faturava já uns 2 bi de reais. E foi uma experiência muito intensa. E talvez o que é uma experiência diferente de algumas outras cadeiras executivas? É uma experiência super operacional mesmo. Empresa brasileira, acionista ou fundo de private equity com relacionamento direto, né? Contato com o conselho diretamente. E foi uma experiência incrível, assim, de uma intensidade. Eu me sinto um abençoado por ter vivido ali com a turma da Tiviti nesse período. Eu tive a oportunidade de participar de processos de abertura de capital, fazer roadshow. Tive a oportunidade de, quando a gente foi vender a empresa para fundos de investimento, fazer oferta pública, recomprar a empresa do mercado. Oportunidade de fazer M&A, fazer expansão regional. A empresa era uma empresa brasileira, virou uma empresa que da noite para o dia estava em 10 países.
ter tocado integrações desse tipo de operação. Então foi uma experiência assim, muito rica, muito ampla, e aí surgiu Sem Parar na minha vida, né? Acho que foi uma experiência também muito legal. Eu estava no meio da pandemia, né, em meados ali de julho de 2020, e recebi o convite. O Sem Parar tinha feito uma troca de executivos naquela época, uma troca de liderança, e eu acabei recebendo um convite para participar do Sem Parar. Tinha recebido outros convites para ser CEO de outras companhias, mas eu olhei no Sem Parar algumas coisas que me chamavam muito a atenção, né? Marca forte, sinônimo do setor, que, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis de se construir numa empresa. Você construir o teu produto, ter associação direta com a tua marca. Como é a Gillette, Sim. É o mesmo caso do Sem Parar. Né? Uma empresa sólida financeiramente. Então, para quem quer ser executivo número 1 de uma empresa, na hora que você precisar mexer na estratégia daqui para cá, daqui para lá, ter bom fôlego financeiro é importante. A empresa tem que ter capacidade de se reinvestir, de se reinventar. E o Sem Parar, para mim, ao mesmo tempo, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de pagamentos, né? E é uma empresa de experiência. Inclusive, eu considero o Sem Parar talvez um dos maiores cases de experiência no Brasil, porque na hora que você passa ali, né, lê a sua tag para pagar o pedágio, no final disso você só está pagando o pedágio, é isso que você está fazendo. Mas tem uma experiência de uso diferenciada, porque o propósito do Sem Parar é trazer conveniência para os clientes. O nosso propósito é assim, como é que eu ajudo os nossos clientes a usar melhor o tempo deles para aquilo que realmente importa, né? Que é cuidar da família, que é o seu compromisso, é o seu trabalho, é o seu deslocamento, o seu objetivo final, né? Então, essa combinação se conectou muito assim com o que eu vivi, né, na Tivity, experiência de tecnologia. Eu sou formado em tecnologia. Sou formado em ciência da computação. Então, eu gostei muito. E eu sempre quis ir para o B2C, né? Assim, eu sempre vivi muito o mundo B2B. O B2B, aí você pulou o muro, fala, agora deixa eu ir lá. Deixa eu aprender uma coisa nova. Que legal. E o B2C, realmente, ele traz essa lógica do massificado. O B2B, para quem é de vendas, né, sabe que você visita, converte, ciclo de venda, aquela história toda. Mundo B2C, você gasta muito tempo pensando nos produtos, pensando na forma de distribuição, só que na hora que dá certo, aquilo escala muito mais rápido, diferente do que você, às vezes, consegue fazer no mundo B2B. No B2B. Então, assim, estou há 2 anos e meio Sem Parar, está sendo uma experiência incrível. Foi super desafiador trocar de setor no meio da pandemia, aprender uma coisa nova completamente provavelmente nova. Tudo remoto, né? Tudo remoto. Eu me lembro de ter conhecido o meu time diretamente, acho que depois de uns 60 dias assim, que eu já estava na empresa. O restante foi todo por vídeo. Então, presencialmente, só depois de 2 meses que eu fui conhecer algumas pessoas. E estou super feliz, assim, feliz de estar fazendo parte de um time ali da turma do Sem Parar, de estar colaborando, ajudando a empresa a dar o próximo passo. Então, essa é uma história resumida, Rodrigo. Cara, brilhante carreira. Eu quero voltar no Sem Parar e tudo que vocês estão fazendo e de inovação, né? Porque muita gente conhece o Sem Parar pela tag, pelo pagamento do pedágio, do estacionamento, do posto. Mas vocês estão fazendo convênios com outras empresas, vocês estão indo muito além disso. Quero falar um pouco sobre isso. Mas eu queria voltar um pouco lá na tua carreira, quando você, então, técnico, né? Estudioso, porque fez um monte de certificação, estudou e tal, assumiu o seu primeiro cargo gerencial. Perfeito. Né? Muita gente que está escutando a gente, Gazaf, tá vivendo esse momento agora. Né? Não necessariamente assumindo o cargo gerencial, mas assumindo novos desafios. Né? Como é que foi isso? Porque é uma mudança bastante drástica, né? De você estar ali tocando o dia a dia tecnológico, técnico, para começar a cuidar de pessoas e, pelo jeito, de times grandes, né? Como é que foi isso? Olha, foi uma experiência, assim, muito... Assim, foi necessária uma certa resiliência, né? Porque tem gente que acha que as pessoas nascem líderes, né? E, na verdade, não. A liderança é uma competência que você desenvolve ao longo da sua vida. Você pode até ter competências que facilitam o seu trabalho ou te ajudam a se destacar como líder. Mas liderança é algo para todos. Todos podem aprender as competências de liderança. Eu diria que a principal dificuldade que eu tive nessa época foi talvez não ter tido o preparo adequado com as ferramentas certas para saber essa transição de carreira. Talvez o maior erro que eu cometi naquela época foi achar que, do mesmo jeito que eu faço uma exigência pessoal
sobre a minha função, sobre o meu trabalho, é assim que eu lidaria com as pessoas. E muito pelo contrário. A liderança, você às vezes encontra o botão de ignição das pessoas de formas diferentes. É o líder que se adapta às pessoas. Né? Tem gente que acha, não, a gente que se adapta ao líder. Né? É o líder que se adapta às pessoas quando vai demandar coisas novas, ou ter um tipo de trabalho. Mas eu diria que assim, eu sempre fui aquele analista ou aquele técnico que tomava muito à frente das coisas. Então, naturalmente, parecia que na minha carreira isso iria acontecer naturalmente. Se você me perguntar assim, lá atrás você imaginava que você ia trilhar uma carreira de liderança ao ponto de ser presidente? A resposta é não. Eu não tinha a menor ideia... Não foi uma coisa que você programou. Eu não tinha a menor ideia que eu teria condições ou habilidades para construir isso com o tempo. Mas ao longo do que a minha carreira foi se movimentando, eu fui dando um passo, foi abrindo algumas alternativas. Eu fui dando outro passo, foram abrindo outras alternativas. E com o tempo a gente vai percebendo que às vezes a gente dá conta. Se a gente quer realmente algo na vida, a gente consegue dar conta daquilo. Mas só para te contar um pouquinho sobre como foi minha primeira experiência gerencial, ela foi trágica num certo aspecto de que eu não soube lidar bem com essa transição de como eu demando e o perfeccionismo, o nível de exigência que eu tenho para comigo mesmo. Então, não foi fácil. Eu diria que eu tive momentos ali na minha primeira designação gerencial de repensar se faz sentido eu ser líder de verdade. O que me salvou nessa época, eu era um coordenador de banco de dados na época da operação lá da Proceda, e eu fui alocado num cliente para liderar um contrato, para liderar uma conta. E eu fui morar no Rio de Janeiro, e voltava toda semana, e eu fiquei lá por 1 ano e meio aproximadamente. Quando eu fui para lá, o meu relacionamento com o meu time da Proceda não estava legal, porque eu não estava conseguindo administrar bem toda essa agenda de aprendizado que eu tinha que fazer. E eu fui para o Rio de Janeiro e encontrei um grupo que pôde me dar um coaching sobre liderança, sobre gestão, que fez toda a diferença. Quando eu voltei para São Paulo, encontrei o mesmo time, fui cuidar do mesmo time. Você era outra pessoa. Eu já era uma outra pessoa. Esse grupo que você encontrou eram liderados ou eram pares? Não, eram liderados. Eram liderados que te ajudaram a ganhar os skills. Eu acho que foi um pouco de cada. Eu acho que tinha um pouco dos liderados, de dar toque, de falar, Gazaf, isso aqui é mais para cá do que para lá. E alguns pares que me acolheram de uma forma de falar assim, cara, você é um cara novo, né? Tá vendo? Isso aqui não faz, tá? Isso aqui... Isso é coisa de carioca, né, cara? Super, carioca. Abraça. Eles abraçam Eles muito abraçam, mais, né? E é uma realidade. E quando eu retornei, eu diria assim, eu consegui consertar uma etapa da minha carreira que eu estava indo realmente para uma zona mais complicada assim, de aprendizado. Então, o que eu tenho de lições dessa época é assim, nem tudo vai dar certo na primeira. Se você quer realmente alguma coisa, você tem que insistir e persistir. Exatamente. Às vezes, nem sempre é o talento, às vezes é a dedicação em cima estudo, se dedicar, fazer acontecer, é ter fome e querer de verdade alguma coisa. E acho que esse contexto me ajudou a me readaptar. Então, foi um início de carreira gerencial com muitos desafios, que se talvez eu não tivesse tido ali a insistência, talvez eu não tivesse trilhado boa parte da carreira de liderança que eu acabei trilhando ao longo do tempo. E você falou que a sua carreira ela foi abrindo oportunidades. Exato. Né? Como? Né? Como que essas oportunidades iam abrindo? Frutos de bom trabalho, né? Frutos de voltar para São Paulo um líder melhor e aí os superiores reconhecerem... Né? Como essas portas foram abrindo para você? E, complementando, como você foi parar na área comercial? Porque daí é outra grande transição. Mais uma transição. Eu diria o seguinte, Rodrigo, eu acho assim, né? Você tem que, obviamente, demonstrar muito interesse por fazer coisas novas, ser uma pessoa que abraça os desafios que são colocados para você. Porque realmente tem muita gente que é colocado um problema e você, isso aqui é difícil, tá cansado, eu quero outra coisa. Vai encarar de coração aquilo e fazer dar certo. E na prática, as oportunidades vão se abrir, você também tem que acertar mais do que errar. Né? Se a cada 10 coisas que são dadas, eu acho que eu fui acertando 8, porque também ninguém acerta tudo ao longo da carreira. As que eu fui acertando, talvez acho que eu fui criando a imagem para os meus liderados com o passar do tempo de que, olha, essa pessoa tem potencial para mais coisas. Eu acho que qualquer empresa vai te dar funções com mais complexidade de acordo com o que você demonstra de capacidade de execução e de entrega. E eu acho que eu fui sendo colocado em desafios, em áreas, em projetos, em contratos, que eu acho que os meus liderados foram olhando assim, tem mais potencial aí para fazer mais coisas. Não chegou no final.
quer muito, tem muita fome, tem muita dedicação. Então, isso foi o que deu muito certo assim, ao longo da minha carreira. A área comercial é uma história interessante, assim, né? Porque eu nunca me achei uma pessoa com nenhuma habilidade comercial. Essa é a verdade. Eu acho que se eu perguntasse para minha mãe, você acha que eu sou um cara bom comercial? Ela ia falar assim, cara, filho, acho que você é um cara mais técnico, tal. Acho que não é muito mais a tua cara. Ali, mais né? dedicado, estudioso. Exato. Tal. E o que acabou acontecendo foi que, na época, teve uma troca de um vice-presidente, entrou um novo vice-presidente na função, e ele chegou para mim e falou o seguinte, olha, eu queria te promover para diretor de vendas. Como assim, diretor de vendas? Eu sou um gerente sênior aqui de engenharia, eu sou um cara técnico, eu cuido de equipes técnicas e tal. Não, mas olha, a gente quando vai no cliente, a gente leva você, faz muita diferença, né? A forma como você se comunica, as ideias que você traz para viabilizar o negócio e tal. Eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo. Falei, cara, eu acho que você está maluco, porque eu não vejo essas habilidades, essas competências que você está me falando. Que né? legal, cara. O cara enxergou em você. E eu acho que assim, o Activity sempre foi uma empresa de serviços, e serviços tem esse lado da venda complexa, a venda super consultiva. Super consultiva. Super... Exato, de os grandes, complexos e tal. Então, realmente, o fato de eu ter uma experiência técnica muito grande, de ter vivido dentro da operação há muitos anos, realmente, na hora que eu era colocado na frente do cliente, eu passava muita confiança. E foi isso que esse vice-presidente viu. E aí eu falei assim, olha, então me dá um final de semana para eu pensar se faz sentido esse trabalho ou não. E aí eu te dou um retorno se eu aceito a tua sugestão. Né? E eu me lembro que no final de semana conversei, né, com a minha esposa, né, meus pais e tal, e pensei assim, ó, se der tudo errado, eu posso sempre voltar para aqueles livros técnicos, aprender, voltar, me certificar, fazer coisas. Então, assim, a gente não pode perder as oportunidades que muitas vezes aparecem na nossa frente. Esse é um ponto. E, às vezes, a gente não vai estar 100% pronto para nenhum desafio novo que vai aparecer, como eu não estava 100% pronto para esse desafio. Eu fui uma aposta, literalmente. Mas uma aposta que acabou dando certo. Então, assim, eu me lembro que eu assumi a área comercial e falei o seguinte, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é aprender sobre o processo comercial. Então, eu não vou ter diretos. Eu vou ter todos os times reportando para mim. Todos os vendedores, todos os pré-vendas, todo mundo vai reportar para mim. E eu quero participar de todas as etapas do processo. Visita de prospecção, eu quero discutir preço, eu quero ajudar a desenhar a solução técnica, vamos fazer a defesa, vamos fazer a negociação, depois vamos negociar o contrato. Em mercado de serviço, a negociação de contrato leva 90 dias. Porque é muito detalhe, né? Exato, limite de responsabilidade, o reajuste, como é que vai ser o baseline, o esvaziamento do contrato. Refação, como é que vai ser e tal. Exato, você sabe como é que é. Então, assim, é super complexo. Assim, ó, deixa eu fazer o mais rápido possível, viver essa experiência intensa, para eu poder colaborar um pouco mais com o time. Então, foi um período assim, de altíssima adrenalina de aprendizagem. E quando as coisas começaram a se encaixar e dar certo, ao longo do tempo, depois eu fui montando a estrutura, os gerentes, os diretores, que cuidavam de cada um das suas partes, dos seus territórios, Primeiro dos seus você foi lá entender o que era. Deixa eu aprender na prática. Deixa eu aprender na prática. Isso. Fantástico. Se eu vou ser cobrado por isso, eu quero conhecer como isso funciona. Ou seja, você foi lá Você acompanhou o vendedor nas primeiras reuniões, por exemplo? Vamos junto. Não tem essa de que o presidente não vai na reunião. Eu já vi área comercial que o presidente não vai em cliente. Já ouviu isso? Já. Já ouvi alguns casos. Então, assim, eu vou em cliente, cara. Estamos juntos, vamos lá e tal. Então, eu acho que nesse período, a equipe também reconheceu que, apesar de eu não ter uma experiência grande no assunto, eu colaborava muito na hora de concretizar o negócio. Então, eles foram me envolvendo, foram abrindo o kimono, vamos dizer assim, para que eu pudesse aprender rapidamente. Confiança, né? Exatamente. Eu me lembro que foram 4 anos como diretor de vendas. Eu me lembro que quando eu saí da área de vendas, era uma equipe de mais ou menos umas 60, 70 pessoas, vários estados, vários territórios, empresas médias, empresas pequenas, grupos de desenvolvimento de negócios de produtos, pré-vendas especializados em determinados, mais generalistas. Tal. Então, assim, foi montada uma estrutura que gerava um volume de negócios assim muito bacana. Realmente foi um período que a Activity viveu que realmente assim era a segunda maior, terceira maior empresa de serviços do Brasil, que foi crescendo, foi sendo construída dessa forma. E a gente criou uma fórmula de ganhar os deals. A abordagem, o pitch, o relacionamento, a empresa mais flexível. Então, isso foi construindo uma vibe muito positiva no mercado. Então, foi por aí. Eu acho que... Então, assim... E eu acabei me descobrindo, né, acho que para encerrar, Rodrigo,
eu acabei me descobrindo uma pessoa muito mais competitiva do que eu achava que eu era. E a área de vendas traz muito isso. Você quer ganhar, você quer ganhar do concorrente, você quer mandar bem, você quer se destacar. E a área de vendas é a área que mais parece com a operação, porque são as áreas que realmente são as áreas os frontes do negócio de verdade. Então, ali é marcar gol. Você tem que marcar gol. Tem que ser artilheiro. Nas duas áreas, né? Exato. Com KPIs diferentes, mas nas duas áreas. Exato. Então, foi uma experiência super legal. Que sensacional. Me ajustei a esse desenho e funcionou super bem. Hoje gosto demais do assunto. Me vejo muito mais hoje como um cara de negócios do que e esse seu perfil? Técnica. Bom, a gente está se conhecendo melhor hoje. Já estou aqui encantado com a tua história. E estou percebendo que você tem esse perfil estudioso e analítico. Exato. Né? Eu acho que isso também contribuiu muito para essa... Porque até um tempo atrás, o vendedor característico, né? E a gente está até produzindo uma série de vendas aqui no Experiências Extraordinárias, a gente já falou sobre isso nessa série, que era o vendedor... Relacionamento, né? Aquele cara expansivo e tal, que não necessariamente é o cara que segue processo, é o cara que, né, preenche o CRM e faz as coisas que precisa ser feito. E você, eu acho que trouxe justamente essa pegada, né? De ser muito estudioso, né? De provavelmente seguir processo, né? E conseguiu se adaptar e juntar o melhor dos mundos. Né? Porque o vendedor... porque no fundo todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Você é presidente da Sem Parar, mas no fundo você é vendedor da Sem Parar. Exatamente. O melhor vendedor é o vendedor que junta a habilidade e o conhecimento detalhado da solução com a habilidade de vendas lá na ponta do cliente, né? Perfeitamente. E tem que aprender mesmo, é isso. E às vezes no campo a gente aprende muita coisa. Né? Comigo foi assim, eu aprendi na vida real. Que legal. Gazaf, assim. Aí você chega a presidente. Legal. Antes da gente passar para o Sem Parar e falar um pouco do teu presente, você chega a presidente. E aí, cara, como é que foi? Chegou lá na cadeira, bom, agora eu sou presidente da empresa, 10 mil pessoas, ou seja, uma empresa, uma responsabilidade gigantesca. Né? Como é que foi isso, cara, com 32, 33 anos? Exato. Olha, eu diria o seguinte, foi ao mesmo tempo assim muito desafiador olhar para aquilo e às vezes você falar assim, cara, como é que eu vou lidar com isso? Até que você consiga realmente montar um formato de trabalho que você consiga administrar bem isso, né? Eu gosto muito, Rodrigo, daqueles pipelines de liderança, né? Que o Rancharan, né? Fala muito que por um período na sua carreira você vai ser líder de equipes, líder operacional. E em algum momento da sua vida você pode se tornar um líder de uma divisão de negócio ou de uma companhia. Então, o teu estilo de liderança vai ter que se transformando ao longo do tempo, porque se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu fazia anteriormente, ou tratando alguns detalhes como eu tratava anteriormente, talvez eu não vou fazer um bom papel na cadeira que eu estou sentando hoje. Então, a cadeira requer um papel, ela requer que você exerça esse papel. Eu acho que, novamente, assim, foi procurar conhecimento para se adaptar à função. Eu fui formado me formei em ciência da computação numa faculdade média, ou seja, não é uma faculdade famosa, no ABC. E depois, quando eu comecei a desenvolver a carreira gerencial, aí eu comecei a procurar algumas instituições que eu pudesse também ganhar o conhecimento de administração, de negócio, finanças, né? Ou seja, uma cadeira de um presidente operacional. Você precisa do skill de venda, você precisa do skill de operação, você precisa do skill financeiro, fiduciário, RH, você precisa lidar com muitas disciplinas. Você tem que lidar com todas as disciplinas da empresa, né? Exatamente. Então, assim, eu fiz o MBA, depois fiz um AMP, ou seja, fui procurando conhecimento para me apoiar nessa função. Eu acho que tem um ponto que é muito importante também da carreira do líder, Rodrigo, que assim, é ter gente boa. É você escolher gente boa para trabalhar com você. De preferência, melhor que você. Se as pessoas forem melhor que você está num caminho certo. Então, assim, como ter a melhor pessoa de relacionamento comercial para conduzir de um assunto. Né? Quem é o melhor executivo de operações que a gente tem, mais resiliente, mais detalhista. E a gente vai tendo que se complementar. Você na cadeira de um CEO, você nunca vai saber tudo. E você vai ter que ter um bom time que vai te complementando nisso. Que são os especialistas, né? Exato. E talvez uma das características importantes de um CEO é saber identificar os talentos que vão compor o teu time. Quem são as pessoas... E também não é o CEO que chega trocando todo mundo tem que mudar. Não. As pessoas podem ser reorientadas ou precisa trazer alguma competência que você eventualmente não tem. Então, eu acho que foi esse ajuste de funcionamento da minha cabeça, do meu dia a dia enquanto funções, né?
E, obviamente, aprender mais um monte de coisas novas. Né? Isso eu me lembro, assim, reuniões de auditoria. Reunião de auditoria do balanço. Então, a primeira reunião que eu participei, como seria, que condições, como é que explica isso, como é que discute com a auditoria. Tal. Então, são experiências que você vai vivendo, depois você vai complementando. Eu acho que foi um ciclo muito bacana, assim, de ter construído um bom time, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho mesmo. Exatamente. Né? Tem que ter um time bom, engajado. Exato. Ter as pessoas certas, compor o time da forma certa, trazer boas ideias de estratégia, de ideias de como conduzir os negócios, estar próximo dos clientes. E aí as preocupações vão mudando, né? Quando você é presidente de uma empresa, você começa a se preocupar com as informações que você recebe, né? Será que elas são essas mesmas ou elas foram filtradas ao longo do caminho? Que é natural, você está num outro ponto da organização. As pessoas tentam resolver, né? Resolver a informação que chega para você não é necessariamente Exato. Então, a original. A primeira parte da conversa, às vezes, é confirmando se aquele diagnóstico é aquele mesmo, entendeu? Mas com o tempo você vai preparando a sua cabeça para gastar menos tempo no problem solving, né? No resolver o problema, e gastando mais tempo em discutir as alternativas de solução. E ao longo também do que você vai subindo na organização, os problemas vão sendo cada vez mais difíceis quando chega para você. Não vão ser coisas fáceis que vai chegar para fácil já resolveram, né? Alguém já Se você tem um bom time embaixo, o pessoal já foi resolvendo. Né? Essa é a premissa do negócio. Só chegam as coisas cabeludas mesmo. Né? É isso, mas eu acho que é uma combinação de time bom, dedicação e aprendizagem o tempo todo, proximidade com pessoas e clientes para poder saber se as coisas, se o que é contado e o que acontece na prática realmente funciona, desenhar uma boa estratégia, né? Você está numa cadeira que você precisa propor a estratégia, então eu acho que essa combinação é que faz dar certo ou deu certo para mim. Excelente. Gazaf, conta um pouco para a gente o que vocês estão aprontando lá no Sem Parar, porque eu vi, né, publicamente vocês anunciaram uma parceria, por exemplo, com a Ganá. Né? O Ren já teve aqui, experiências extraordinárias também, um papo maravilhoso que a gente teve com ele. E já vi outras iniciativas de vocês. Então, assim, claramente vocês estão investindo em transformar a empresa, em modernizar, em atuar em outros segmentos, né? O que você pode contar para a gente disso? Não, tem bastante novidade para contar, e aproveitando para atualizar um pouco quem nos ouve, né, sobre o Sem Parar. Sem Parar hoje é uma empresa de aproximadamente 6 milhões de tags, né, 6 milhões de veículos. Né? Nós atuamos em 100% das rodovias pedagiadas no Brasil, e nós temos aproximadamente 5,8 mil pontos urbanos de uso do Sem Parar, que são principalmente estacionamentos, ou postos de combustível, ou drive-thru, que as principais marcas parceiras são McDonald's, né, Habib's, Madeiro, entre outras. Né? O que a gente vem pensando muito é assim, eu acho que as empresas, Rodrigo, viviam no passado uma lógica de assim, vamos ser totalmente nichados. Eu acho que a gente vive hoje num mundo de que, assim, dado que eu sou um ator relevante num determinado assunto, né, por exemplo, pagamento automático, meu Sem Parar, como é que a gente pode expandir as nossas fronteiras dentro de um ecossistema de mobilidade, o ecossistema do veículo? Como é que a gente pode ser relevante também nesses temas? Então, não é sair do nicho para uma diversificação totalmente fora do teu contexto, mas uma expansão de horizontes, olhando aquilo mais como um mercado maior, um ecossistema maior. E a gente vem fazendo um monte de coisas novas mesmo. Assim, primeiro, acho que pensando em canais de vendas, né? A gente vem pensando muito que as montadoras e os bancos podem ser bons parceiros também do Sem Parar. Então, hoje nós temos cerca de 60% dos veículos novos que são vendidos no Brasil. Já vem com a tagzinha. Eu comprei um veículo recentemente, já veio. Tinha tag colada, né? E ganha ali uma série de vantagens e tal. E achei super legal. E a ideia é que você tenha a experiência digital de pegar o app, apontar para a tag e você habilitar aquela tag e sair rodando. Então, é aquela lógica de vendas de que se eu estou mais perto do cliente, na última milha, na hora que ele está pensando na necessidade, eu acabei de comprar o carro, eu vou usar esse carro para viajar, para curtir com a minha família, eu vou precisar de uma tag. Então, eu posso trazer essa tag junto. Então, são várias montadoras que a gente vem fazendo parceria com o tempo. Volkswagen, a mais recente agora é a GM. A gente divulgou essa semana, inclusive Toyota, Nissan. O meu Nissan já veio com a tagzinha. A Nissan é o nosso primeiro parceiro nesse canal de montadores. É um super bom parceiro. Tem um outro tema que é expandir razões de uso. Né? Então, como é que a gente pensa razões de uso? O condomínio, a nossa parceria lá com a Ganá, com o REN, né? Será que a gente pode disponibilizar essa tecnologia de identificação do Sem Parar para ser utilizada em outras razões de uso? Então, por exemplo, hoje aqui em São Paulo, para quem mora em São Paulo, né, muito comum você ter os condomínios com abertura de tag, né? Você não tem mais o controlinho. Condomínio residencial ou comercial mesmo. Você chega num condomínio comercial aqui, tem uma cancela, tem uma antena.
Você muitas vezes é um mensalista. Então, por que não integrar essas soluções e dar mais conveniência para o cliente? Então, o modelo de negócio é bem simples. Vamos pensar num condomínio residencial lá que o REN tem um contrato de segurança. Ele cuida da portaria, cuida ali da entrada do portão. A gente disponibiliza as tags gratuitamente para os condôminos. O cliente não precisa ser um cliente do Sem Parar ou ser um cliente pagante do Sem Parar para usar a tecnologia. Ele usa no modelo freemium para acessar a residência dele. Usando é uma tag Sem Parar, mas restrita à rede privada dele, ao condomínio dele. Genial, agora, cara. se você já é cliente do Sem Parar, você pode fazer o controle do acesso da tua tag para o teu condomínio, que é uma rede privada. Genial. Cara. E na prática, é uma forma de adquirir clientes também com o tempo, porque uma vez que essa tag está colada no carro, a gente sabe que passou no pedágio próximo, passou no estacionamento, parou no drive-thru, mas não pagou com Sem Parar, mas na prática pagou com cartão. Então a gente acaba utilizando isso também como uma estratégia de aquisição. É fantástico. De novos clientes. O cliente já está com a tag lá. Vou entrar no meu condomínio e vou sair. Habilito pelo aplicativo. É muito cômodo. Exato. Né? Ele vai lá e vai fazer. É genial, cara. Eu acho que é o ganha-ganha. Exato. Né? Para o mercado. É bom tanto para o cliente, quanto para a segurança, quanto para o condomínio, para todo mundo. Né? Vocês conseguiram achar aí a fórmula da Coca-Cola, vamos brincar, né? Porque é uma coisa que todo mundo ali vai ganhar em cima dessa estratégia. Genial. É muito bacana, né? Esse tema de inovação em especial é um tema importante para a gente, porque eu acho que as ideias, Rodrigo, com o tempo, mesmo as ideias boas, elas envelhecem, né? E inovação é importante que seja um diferencial competitivo, seja em lançamento de produtos, em relacionamento com o cliente, mas tem que ser uma forma também de manter a perenidade da empresa, da companhia com o passar do tempo. Você tem que, né? Vamos trazer coisas novas, a empresa tem que evoluir para outros mercados. Uma das coisas bacanas que a gente fez no ano passado, nós lançamos um programa de aceleração de startups que chama Inova Sem Parar. Nós recebemos no ano passado mais ou menos 250 startups que se inscreveram para fazer negócios com o Sem Parar. E nós selecionamos 4 startups para acelerar, foram aceleradas pelo Sem Parar no ano passado. E numa conversa muito franca com as startups, assim, olha, o que o Sem Parar pode colaborar com você, startup? Além de conhecimento, mentoring para ajudar você a acelerar o teu negócio. Muito importante. Então, assim, está o nosso corpo de diretores aqui que serão mentores do teu negócio, a tua estratégia, vão te ajudar a escalar o teu negócio. A outra, assim, eu tenho um super canal, tenho uma super marca, vem cá fazer negócio com a gente. Então, assim, talvez você tenha dificuldade de acessar um público maior, eu vou te colocar na cara do gol nesses casos aqui. E essas 4 startups construíram produtos com a gente. E a gente vem executando uma estratégia que nós chamamos de Super App. Né? O que é o Super App do Sem Parar? É o Super App que eu uso para ter vários benefícios dentro do carro, da mobilidade. Então, por exemplo, uma das startups que nós plugamos no nosso app é o serviço de lavagem a domicílio. Então, eu não sei vocês, mas o meu carro ele chega a ficar muito sujo com o tempo. Então, eu também, como cliente do Sem Parar, falei assim, isso aqui pode ser uma boa ideia, de verdade, né? Mas normalmente, essas ideias elas vêm de pesquisas mesmo, da opinião dos clientes que vem trazendo ideias. Por que vocês não fazem isso? Por que não montam isso? Pô, isso aqui é uma dor, né? Então, o cliente, ele agenda, né, pelo aplicativo. Nós fizemos uma parceria com uma startup de lavagem, né, ecológica, ou seja, lavagem sem água, e vai até o seu condomínio, faz a lavagem e você paga isso através do Sem Parar. Né? Por um outro lado, quem gosta de carros elétricos, vira uma tendência. É uma tendência. É uma tendência, né? Os condomínios estão se adaptando, né? A frota brasileira cada vez mais com carros elétricos. Nós disponibilizamos, por exemplo, um mapa com 100% dos pontos dos eletropostos no Brasil. Então, tudo isso dentro do app? Do app do Sem Parar. Então, você entra lá, você abre o mapa, você precisa achar um eletroposto próximo de você, a gente vai te indicar aqui cobra tanto, aqui é de graça, aqui é o conector tal. Então, você encontra o serviço onde você quer. O tema do cashback, né? Como é que você faz, por exemplo, você abastece com Sem Parar e ganha 2% de cashback do valor do abastecimento. Então, o cashback no aplicativo. Então, você acessa a tua conta de cashback também no aplicativo. Então, eu acho que foi uma ideia de como é que a gente expande a nossa relação digital com os clientes. E, obviamente, né, Rodrigo, você conhece bem esse mercado de serviços, de autosserviço, de relacionamento com o cliente. O aplicativo vai se tornando também um canal de autosserviço. Eu estou com um problema na minha tag, eu peço uma substituição, eu recebo na minha casa.
eu estou com uma fatura atrasada. Eu entro aqui e pago e resolvo, né? Olha, eu quero saber onde eu posso usar o drive-thru aqui mais próximo. Eu entro no aplicativo e vejo onde eu vou fazer. Eu quero calcular minha viagem. Eu vou fazer uma viagem para o Paraná. Quanto eu vou gastar de pedágio? Deixa eu perguntar aqui no aplicativo, vai me contar quanto é o gasto total da viagem. Então, construir essa lógica de que o aplicativo, ao mesmo tempo, é um canal de engajamento de serviços e, ao mesmo tempo, pode ser um canal de desenvolvimento de novos serviços para o cliente, é muito interessante. Eu acho que um último ponto para te comentar. Muito legal. Nós entramos agora, montamos uma corretora de seguros, né? E a gente começou a oferecer o seguro do automóvel também para o cliente. Nessa ideia de ecossistema do veículo, né? Então, hoje, por exemplo, no app do Sem Parar já é possível fazer uma locação de longa duração de um carro. Hoje em dia você pode comprar um carro, ou você pode alugar um carro. Que é uma das maiores tendências do nosso mercado. Exato. Hoje nós disponibilizamos no nosso aplicativo um marketplace que ele compara todas as montadoras, todas as locadoras, você escolhe o perfil de veículo que você quer e ele disponibiliza a comparação entre os valores mensais que você pagaria caso você opte por fazer uma locação de longa duração do teu carro. Quando você vai para o seguro, é a mesma lógica. Nós recebemos na nossa loja, hoje, nos nossos clientes, a gente tem hoje cerca de 270 lojas no Brasil todo. Os clientes param na nossa loja muitas vezes para fazer uma troca de tag porque quebrou o vidro do carro, quebrou o para-brisa. Nesse momento, assim, você sabia que eu tenho um serviço aqui por mais R$ 9,90 que te dá eventualmente o seguro do teu para-brisa? Numa eventualidade disso voltar a acontecer, você não tem o seguro do teu carro que cobre o conserto do teu para-brisa. Mas você pode contratar o seguro comigo. Só do para-brisa. Essa parte, eu sou cliente assíduo do Sem Parar, mas essa parte eu não tinha me tocado ainda. Que legal. A gente chama de microseguros, porque são seguros com valor pequeno. O contexto do Pix, dos assaltos, né? Você está no carro, eventualmente pode estar sendo assaltado, alguém roubou o teu celular, pode fazer uma transação Pix. Então, eu vou te oferecer um seguro Pix, porque quando você está em deslocamento, caso você seja assaltado, por R$ 9,90 eu vou cobrir uma pólice de determinado valor. Então, a gente vem expandindo essa atuação, se colocando como uma alternativa em várias frentes. Então, a gente brinca internamente que, assim, inovação tem que ser algo que não é uma área, todo mundo trabalha, ideias novas, todos nós temos responsabilidade de pensar coisas novas. E a gente tem que montar, óbvio, modelos de entrega, esteiras de execução que garantam que a empresa consiga entregar tudo no tempo correto, na agenda correta. E muito legal essa coisa das parcerias também, né? Por exemplo, buscar as startups, né? Trazê-las para dentro do teu ecossistema, né? Acelerar, dar mentoria. Porque, além de trazer a questão do negócio, eu acho que tem também aí um cunho não diria social, mas tem de desenvolvimento, né? Do país. Empreendedorismo, né? De empreendedorismo do país. Não tenha dúvida. Isso é muito legal, cara. E a gente tem no Brasil hoje, Rodrigo, a impressão que eu tenho é que a gente tem um grupo de empreendedores incríveis. Gente muito boa. Muito boa. Você vê as empresas que foram crescendo no Brasil, fintechs, você vê são coisas assim de primeiríssima linha. E acho que toda empresa tem que ter consciência, acho que nós temos, e que, assim, também nem todas as boas ideias vão sair da nossa cabeça, vão sair dos nossos parceiros. A gente vai trazer as startups para inovar com a gente, para trazer ideia nova. Então, abrir as portas da empresa não é fácil você se relacionar com empresas que têm tamanhos diferentes, eventualmente uma governança, uma cultura, às vezes não passa nem no contrato, né? Chamando uma minuta de contrato, já toma um susto. Assim, como a gente vai flexibilizar também contratos para ter relacionamento? Né? Tem que se reinventar. É a forma de você abrir a porta para a inovação aberta. Né? Gazaf, hoje, né, já se consolidado, né, já estando consolidado como presidente de empresa, e desenvolvendo o tempo todo que você comentou, né? O tempo todo estudando, o tempo todo se desenvolvendo. Qual é o teu estilo de liderança? Voltando um pouco para falar de carreira, falar um pouco disso. Como é o teu estilo de liderança hoje? Né? Você falou um pouco lá do começo da tua carreira, quando você se tornou vendedor, quando você foi presidente da Tivit. Hoje você está tocando um business que é diferente, né? Não mais diferente hoje, depois de 2 anos e meio, mas né, que era diferente do que você estava habituado, inovando, fazendo um monte. Como é você como líder? Olha, eu tenho algumas características. Assim, eu gosto muito daquela vibe, Rodrigo, da liderança pelo exemplo. Assim, né? Eu acho que o comportamento da liderança ele influencia em 90% o comportamento que você muitas vezes vai obter do teu time. Muito mais do que você ficar pedindo ou falando, né?
Eu costumo brincar que assim, eu gostaria que a equipe fosse mais comprometida. Esse é o tipo de coisa que é mais difícil você pedir de alguém. Você tem que demonstrar no dia a dia o quão comprometido você é com o negócio para que isso se torne um exemplo para outras pessoas. Então, eu gosto muito dessa linha de liderança, né? Mas eu tenho algumas ferramentas que eu fui construindo hoje ao longo do dia, né? Então, eu tenho a minha agenda de gestão e minha agenda de governança semanal, para ter certeza que alguns temas que são muito críticos para o negócio não estão deixando de andar ou avançar. Eu aprendi com o tempo que quando há fumaça, há fogo. Quando você começa a ver um assunto que é importante, que não, veja, eu não sei, não entendi, não sei, está com aquele, está com outra pessoa. Opa. Hoje eu já tenho, rapidamente, eu já percebo que é hora de entrar, é hora de intervir. Eu gosto muito de pôr a mão na massa na hora que precisa, né? Porque eu também gosto que o time tenha espaço para construir. Eu acho que uma empresa que não entrega autonomia na ponta é uma empresa centralizada e lenta, porque ela vai depender de uma cabeça para resolver. Só vira gargalo, não tem jeito. Exato. A gente perde o poder coletivo de uma empresa cheia de gente boa e inteligente, como é o nosso caso lá. Então, eu gosto dessa ideia da autonomia. Então, tem executivos, vice-presidentes, diretores, muitas vezes, que eu trabalho, que assim, eu combino algumas coisas e a gente se fala daqui 2, 3 semanas. E não tem essa de... Tome lá o pessoal executando tudo que foi combinado. Isso. E acho que as pessoas também, com o tempo, já entenderam aonde não pode fazer sem a gente conversar. Porque nós vamos gastar 10 milhões de reais aqui, essa é a hora que a gente vai precisar conversar junto, né? Agora, tirando isso, autonomia total, vamos seguir, vamos avançar, né? Eu acho que tem também esse tema da relação transparente com as pessoas. Eu acho que você não vai contratar uma pessoa que você queira que desenvolva a vida dela, a carreira dela com você, próximo a você, na empresa que você trabalha, por muitos anos, sem você construir uma relação minimamente de troca, de transparência, de falar real do que está acontecendo. Às vezes a gente acha, eu tenho a impressão que são todos adultos, né? As pessoas são todas adultas. E às vezes as pessoas querem ouvir o que elas precisam fazer quando tem um ajuste a fazer, uma orientação a seguir. Então, tem uma relação super transparente. Isso aqui está indo bem, isso aqui a gente vai ter que melhorar, porque não está legal. Isso aqui tem que ajustar. Vamos junto, vamos criar um plano. E vamos entrar no detalhe junto aqui. Se precisar gastar meio período, vários períodos para a gente fazer o diagnóstico, vamos fazer junto. Mas a expectativa é essa, né? Isso aqui que a gente gostaria que acontecesse. Então, não deixar para depois aquilo que precisa ser resolvido. Você acha que isso é um pouco cultural do Brasil? Porque eu, enfim, também já liderei times de alta performance e sempre foi muito difícil essa questão da transparência e como as pessoas recebem, né, essa informação. E eu recebi aqui outro dia um executivo que mora há 20 anos nos Estados Unidos e a gente estava justamente conversando sobre isso, né, o quanto... Para o americano é natural isso, né? Straight the point. Né? Eu falo direto e acabou, não estou te ofendendo, não estou... Você acha que é um pouco cultural? Eu acho que sim. Eu acho que o latino, de forma geral, o brasileiro, o latino, e você olha assim, para quem já lidou com empresas latino-americanas também, a diferença do brasileiro para o colombiano, para o argentino, você vê que também existem muitas diferenças. São né? várias nuances. Eu acho que a gente tem uma tendência, realmente, às vezes, a uma proteção das pessoas, evitar o conflito em determinadas situações. A gente prefere resolver as coisas num ambiente mais harmonioso. E realmente não é gostoso para ninguém ter que eventualmente falar algo que a pessoa não gostaria de ouvir ou que não está preparada para ouvir. Mas eu acho que o bom líder consegue fazer isso de um jeito que ele é educado, ele é cirúrgico nos pontos que vão ser feitos, não expõe pessoas, não constrói uma exposição das pessoas quando precisa ser feito. E o ambiente melhora quando isso acontece. Você gera confiança, constrói confiança. Mas com certeza tem. Eu acho que, de forma geral, a liderança latina aqui, brasileira, ela evita o conflito. Evita o conflito. É a minha opinião. É verdade. Gazaf, falando um pouco de você como CPF. CPF. Agora. Na física. Cara, eu imagino que a tua vida deva ser uma vida muito corrida. Super. Né? O que você gosta de fazer no CPF? No 3 CPF. filhos, casado, final de semana, o que você curte? Conta um pouco de você na pessoa física pra gente te conhecer um pouquinho também. Olha, eu diria assim, minha agenda semanal é das 8 às 8 trabalhando, normalmente, né? E tentando encaixar nesses horários temas que eu vou estudando ou vou lendo. Então, leio 3 jornais por dia, leio 2, 3, 4 artigos por semana, ou seja, para sempre me manter atualizado e saber de tudo que está acontecendo em relação ao negócio, né?
Como eu trabalho muito durante a semana, o final de semana ele é da família. Ou seja, eu dedico ele 100% do tempo da família, mas chego em casa durante a semana para dar tempo de botar a criançada para dormir e tudo mais. Isso funciona. Participa ali ativamente. Participo, Eu gosto... Eu tenho gosto simples, eu costumo dizer assim. Eu gosto de videogame, porque assim... Um cara nerd de tecnologia normalmente gosta de videogame, era o meu caso, né? Hoje eu tenho menos tempo para jogar, mas meus filhos agora estão começando a fase que eles estão gostando, então a gente joga juntos. Eu gosto muito de esportes, de assistir esportes. Menos praticar e mais assistir, para ser 100% honesto. Então eu gosto de futebol, eu gosto de futebol americano, eu sou um super fã de futebol americano, já fui no Super Bowl. Que legal! Eu gosto muito, né? E assim, gosto de estar com os amigos, gosto de estar com a família, gosto de vinho, gosto de conhecer sobre o tema de vinho, gosto muito do assunto. É isso, assim, são gostos simples e acho que a família estando bem, as coisas andando bem no trabalho, normalmente eu estou bem, estou equilibrado. E você consegue conciliar a carreira de executivo com a carreira de pai, de marido, de amigo? Hoje você sente esse equilíbrio? Eu acho que é um desafio, Rodrigo. Estamos sempre devendo um pouco em algum lugar, né? Sempre devendo. A dúvida é se a gente está devendo muito ou se está devendo pouco. Verdade. Eu acho que hoje, assim, talvez eu esteja devendo pouco em alguns temas, devendo um pouco mais em outros. Eu acho que é importante contar isso para todo mundo, né? Assim, que a carreira executiva do presidente, tem muita gente que acha que o presidente trabalha menos, né? Se eu vou ser promovido, vou trabalhar menos. Você que pensa. Cuidado. E é muitas vezes uma carreira meio solitária, né? Muito Porque solitária. você não pode falar tudo para cima, lá para o investidor, para o acionista, nem muito menos tudo para baixo. Então, às vezes, você fica ali, né, naquela coisa sozinho, né? Exatamente. Então, você tem que se preparar para estar nesse espaço, né? E é uma escolha, né? É uma escolha. Tem gente que quer ter uma carreira super destacada, quer ser um atleta de alta performance. Isso vai trazer uma consequência de agenda e de escolhas na vida da pessoa que você tem que estar bem resolvido com isso. Você tem que estar bem resolvido na sua família com isso, né? Eu costumo dizer lá em casa, assim, para a gente viajar para lugar legal, o papai tem que trabalhar bastante, tá bom? Combinado? Então, assim, para a gente fazer aquela viagem legal, tá vendo? Custa isso aqui, então nós estamos juntos, tá vendo? Nós temos que todo mundo cooperar. Entendam, né? Que, sei lá, durante o ano a gente... É um tempo, é um período né, da sua vida, da sua carreira. E são escolhas. Eu me realizo no trabalho. Para mim não é um peso, eu me realizo, eu gosto de ver as coisas acontecendo, gosto de ver as pessoas fazendo acontecer. Isso me realiza. Então não é um peso para mim, mas óbvio que tem que achar o equilíbrio com a família, com a esposa, né, com os pais, os amigos. Cara, sensacional. Gazaf, já para a gente dar um contorno aqui de encerramento nessa conversa que está deliciosa. Cara, me conta um sonho que você tem, uma coisa que você ainda gostaria de realizar. Claro, que você puder compartilhar com a gente, seja no âmbito profissional, pessoal, onde você quiser compartilhar. O que você ainda almeja? Bom, imagino que muita coisa. 3 filhos pequenos, deve ter muita coisa aí. Mas uma coisa que você possa compartilhar com a gente, cara. Eu acho que tem o sonho do Sem Parar e tem o sonho do Gazaf, que eu acho que você parar dessa forma, né? Acho que o sonho do Sem Parar hoje... Como é que a gente, nos próximos 4, 5 anos, a gente continua sendo uma empresa cada vez mais relevante no setor que a gente está, uma empresa que se tornou um super grupo de variáveis, de temas, de produtos, e que dobrou de tamanho, triplicou de tamanho. A gente conseguiu ali, todo o time, construímos um legado de uma companhia super bacana, admirada. Eu acho que esse é um sonho para o Sem Parar e acho que estamos nesse caminho, né? Meu sonho pessoal, eu diria o seguinte, assim, eu não tenho mais aquele sonho assim de alguma conquista material. Eu diria que hoje os meus sonhos estão associados à minha família, a ver essa turminha bem, quem sabe ver meus filhos bem encaminhados, assim, com boas carreiras, felizes, né? A minha família equilibrada, meu dia a dia funcionando bem. Então, meu sonho é ver a minha turminha lá de casa, a minha tropa funcionando bem. Eles e não é dinheiro, não é assim, fazendo aquilo que eles gostam, eles estando felizes, a gente em paz, sabendo que a gente fez um bom trabalho educando, sendo um pai próximo. E cuidar de filho dá muito mais trabalho do que cuidar de empresa, não é verdade? Dá sim, cara. Então, meu e sonho... nós somos pai de 3, a gente sabe, né, cara? Exato. Então, meu sonho hoje é a minha família tá funcionando muito bem. Porque eu também acho que não é legal o executivo que é só bom no trabalho e a vida familiar não é legal. Esse é um bom ponto, cara. Equilibrar a sua vida é importante. É muito importante. Porque não adianta, né, você ser super bem sucedido no trabalho e às custas da sua família, né? É verdade. Que graça teria isso. É verdade. Gazaf,
Super Mais obrigado. uma vez. Muito super prazer, obrigado. Rodrigo. Super legal. Eu adorei a conversa. Eu adorei também. Passou rápido mesmo. Passa, Olha. te falei, cara. Passa muito rápido, mas foi muito legal. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui, cara. Obrigado vocês. Podem contar sempre com a gente. Nós já somos fãs aqui. A Turma do Sem Parar já é fã aqui do canal. E eu sou fã do Sem Parar, cara, já há muitos anos, cara. Pode contar com a gente sempre. Excelente. Foi um super prazer. Obrigado, viu? Pessoal, uau! Mais uma conversa cheia de histórias, exemplos. Eu acho que uma das melhores conversas que a gente já teve aqui no Experiências Extraordinárias. Eu amo fazer esse projeto porque eu consigo conhecer pessoas como o Gazaf, conhecer a história, né? aprender um pouco a experiência dessas pessoas. E eu espero de coração que para vocês seja assim também. Ajuda a gente. Senta o dedo no like agora, se você não fez isso ainda. Compartilhe esse vídeo. Olha esse conteúdo. Olha que legal o que a gente está produzindo para vocês. Fiquem bem e até o próximo episódio.